Olá, eu sou o professor Wellington Pereira, atual coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFPR, e gravo este vídeo para passar algumas informações importantes para o planejamento de vocês a respeito do início do próximo período letivo, que se iniciará a partir do dia 20 de setembro. As primeiras informações relevantes que eu gostaria de destacar a vocês se referem ao período pelo qual transcorrerá este primeiro semestre acadêmico do ano de 2021. Ou seja, ele se iniciará em 20 de setembro e será finalizado até 18 de dezembro. Ou seja, ele será composto por 13 semanas de aula e não 15 semanas, como tradicionalmente ocorria durante o período de realização de aulas presenciais. Isso devido a uma necessidade de ajustamento dos calendários, dado o atraso, dada essa necessidade de recomposição que nós teremos que observar cada vez mais a partir de agora em função da pandemia. Vocês sabem que desde junho do ano passado nós começamos a ofertar disciplinas no formato remoto, inicialmente por meio de períodos especiais e posteriormente no início de maio de 2021, ou seja, entre maio e agosto desse ano, nós ofertamos disciplinas no âmbito do que ficou configurado formalmente como sendo o segundo semestre do ano letivo de 2020. Ou seja, a partir de agora, a partir de 20 de setembro, nós iniciamos o primeiro semestre letivo do ano de 2021. Tanto para estudantes que já compunham o quadro do corpo discente da UFPR, como para aqueles e aquelas estudantes que ingressarão a partir de agora, nesse início deste novo ano letivo de 2021. No que se refere às aulas do segundo semestre, elas se iniciarão a partir de 31 de janeiro de 2022, mas nesse vídeo eu vou me ater às informações, sobretudo referente ao primeiro semestre. Neste primeiro semestre, todas as disciplinas semestrais vão cumprir essas 13 semanas, elas se iniciam a partir de 20 de setembro e elas serão concluídas até o dia 18 de dezembro. O que consta, o que deverá constar ao longo deste período? Todas as atividades, no que se refere, por exemplo, a aulas que poderão ser síncronas ou assíncronas, como também realização de atividades, a realização de avaliações regulares que serão parte deste semestre, que será composto por essas 13 semanas. No que se refere às avaliações finais, estas poderão ser realizadas até o dia 23 de dezembro de 2021. Claro que cada disciplina definirá, ou seja, a docente responsável definirá por meio da ficha 2 todo esse cronograma. Então é importante que, ao se matricularem, vocês estejam atentos e atentas a este cronograma, a essas informações que constarão das fichas 2. As fichas 2 nada mais são do que os programas das disciplinas. Ali consta o cronograma, as regras que devem ser seguidas, todo o conteúdo que será trabalhado. Então é importantíssimo que vocês estejam atentos e atentas a todo esse cronograma para não serem surpreendidos e surpreendidas posteriormente, com surpresas indesejáveis por perda de prazos e problemas que podem decorrer deste não acompanhamento. No que se refere às disciplinas anuais, ou seja, aquelas que contemplam 120 horas de carga horária, elas serão iniciadas também a partir agora do dia 20 de setembro e elas transcorrerão ao longo do primeiro semestre e também do segundo semestre. E esse segundo semestre, ainda referente ao ano acadêmico de 2021, ele transcorrerá entre 31 de janeiro até 7 de maio de 2022. Então vejam que nós estamos aqui já planejando todo o ano letivo referente ao calendário acadêmico de 2021. Então é muito importante ter essa noção do funcionamento de como será esse planejamento, e esse calendário acadêmico para o ano de 2021. Outra informação muito relevante para vocês, para que vocês fiquem atentos e atentas, é a data, ou as datas para a realização, registro das matrículas.
ou seja, vocês deverão acessar o SIGA, né? O SIGA é o nosso novo sistema de gerenciamento acadêmico que foi incorporado pela UFPR no curso de Ciências Econômicas desde o ano passado. Então, vocês deverão acessar os seus respectivos cadastros neste link que consta aqui e registrar as suas matrículas nas disciplinas que vocês vierem a selecionar no dia 15 ou 16 de setembro deste ano. Ou seja, não percam essas datas, é muito importante, coloquem um lembrete no celular, façam alguma coisa de modo que vocês não se esqueçam, né, que vocês não percam essas datas. Compartilhem entre vocês, entre os colegas, entre amigos, para que essa informação esteja aí acessível a todo mundo. Por exemplo, matrículas posteriores a essas datas não serão possíveis de serem realizadas, porque depois disso o sistema será trancado, inclusive para as coordenações de curso, e a gente não consegue mais inserir essas matrículas, a não ser que a Prograde nos autorize posteriormente. Então, é importantíssimo que vocês se planejem, tá? Já adiantando informações, posteriormente a gente vai disponibilizar no site da coordenação todas as informações a respeito de todas as disciplinas que serão ofertadas. Será um planejamento muito similar ao que ocorreu agora neste último período de aulas, entre maio e agosto, então haverá um rol bastante amplo, até maior do que normalmente nós ofertamos durante o período em que ocorriam as aulas presenciais. Então haverá aí uma série de oportunidades para que vocês realizem essas matrículas, tá? Uma outra informação, estudantes que possuem quaisquer matrículas ainda pendentes, ou seja, aquelas que ficaram pendentes ali nos seus históricos acadêmicos, nos seus históricos que constam lá no SIGA, que vocês podem consultar, mas que eram referentes ao início do ano letivo de 2020, ou seja, por exemplo, eu sou um estudante, eu estava matriculado em uma disciplina lá no início do ano passado, no início do ano de 2020, e eu não realizei, eu não cursei essa disciplina ao longo dos períodos especiais, não cursei agora no último período entre maio e agosto, e essa minha matrícula ainda está lá pendente. O que vai acontecer? Quem não cancelou essa matrícula, né, e ela ainda permanece lá pendente, e quem não integralizou essa mesma disciplina, mantendo, né, visualizando e vendo que ela está lá ainda pendente no seu cadastro, no seu histórico, essa matrícula será importada pela Prograde, ou seja, aquelas matrículas que serão reimportadas agora para as novas turmas que serão abertas a partir desse período que se inicia em 20 de setembro, tá? Então é importante que vocês estejam atentos e atentas a isso, visualizem, confiram os seus históricos, né? Porque é sempre uma responsabilidade de vocês, estudantes, estarem atentos e atentas às informações que constam também nos seus históricos acadêmicos. Né? Porque, dependendo do tipo de informação, às vezes se verifica um problema e pode ser que seja tarde demais, porque mesmo o período para correção, né, para revisão dessas informações, ele também faz parte do calendário acadêmico. Né? Então, se vocês deixam para verificar isso muito depois, a Prograde não aceita. Né? Nós podemos encaminhar o pedido à Prograde, mas a Prograde vai negar, e aí se gera um problema administrativo muito sério no que se refere a esse ajustamento, a esse tipo de correção. Então é sempre importante estar atento e atenta ao que consta aí nos seus históricos. Recomendo muito que a partir ali do início de setembro, quando esse processo de importação já terá sido feito, que vocês confirmem, né, confiram os seus históricos acadêmicos de modo a entender o que consta ali como pendente, que disciplinas ainda, para as quais ainda há matrícula e para as outras para as quais ainda não há, né, que vocês deverão se atentar a isso e realizar essas matrículas nessas datas de 15 e 16 de setembro. Ainda destacando o que eu comentava no slide anterior a respeito desse processo, né, de acompanhamento, de consulta dos seus históricos no SIGA, alguém pode se perguntar, ok, professor, entendi, mas e se caso eu não quiser cursar essa disciplina para a qual eu também tenho matrícula pendente, né, que está pendente desde março de 2020 naquela disciplina específica, e eu não gostaria de cursá-la agora.
não quero, não tenho mais interesse, gostaria de cursar outra, por exemplo, né? O que vai acontecer? Se você não cancelou essa disciplina, se você ainda não a integralizou ao longo dos últimos períodos de oferta, ou seja, você ainda precisa cursá-la e ela pode ou não estar lá pendente, no que se refere a essa matrícula pendente no seu histórico, você poderá, a partir do início do próximo período letivo, que se inicia em 20 de setembro, você poderá realizar o cancelamento dela, caso você não queira cursá-la. No entanto, cuidado com essa informação. É uma informação que muitos e muitas de vocês, às vezes, não tiveram acesso ou não conhecem, que é o fato de que existe um limite de cancelamento de matrículas, conforme consta aqui na Resolução CEP 3797, no artigo 60. Essa é uma informação muito importante para a qual vocês precisam se atentar. Ou seja, não se pode cancelar todas as disciplinas, ou seja, cada estudante precisa ter uma carga horária matriculada mínima. No nosso curso, essa carga horária matriculada mínima é de 16 horas semanais. Ou seja, você também não pode cancelar todas as suas matrículas e ficar, por exemplo, com uma única matrícula em uma disciplina semestral que possui 4 horas semanais. Então, 16 horas semanais corresponde, por exemplo, a 4 disciplinas semestrais de 60 horas cada uma. No nosso curso de Ciências Econômicas, nós temos disciplinas semestrais de 60 e de 75 horas e anuais de 120 horas. Então, aqui, por exemplo, esse segundo parágrafo do artigo 60, né? Se o cancelamento implicar em carga horária semanal abaixo do limite mínimo fixado pelo currículo, deverá a estudante apresentar autorização expressa da coordenação de curso, não podendo, em hipótese alguma, zerar sua matrícula em qualquer semestre letivo, sob pena de ter o seu registro acadêmico cancelado. Então isso aqui é muito importante, porque ninguém pode cancelar todas as matrículas ou ficar sem cursar nada. Isso estava sendo permitido até então, né, devido a essa peculiaridade que foram os períodos de oferta anteriores, os períodos especiais, né, conforme eu comentava anteriormente. Então é importante ficar atento e atenta a respeito disso. Tá? E também o parágrafo 3º aqui desse artigo 60, que diz uma informação muito importante. Não será admitido mais de um cancelamento de matrícula na mesma disciplina, exceto por motivo de doença ou força maior, devidamente comprovado e aceito pelo colegiado de curso. Ou seja, não é o coordenador de curso que vai aprovar. Isso precisa ser levado para o colegiado de curso, para que esse colegiado possa deliberar a respeito da possibilidade ou não de um segundo cancelamento. Por quê? Pode ser que ao tentar fazer esse cancelamento pelo sistema, pelo SIGA, vocês não vão conseguir, porque já, por exemplo, podem ter já realizado o cancelamento de uma dessas matrículas anteriormente, né, dessa mesma disciplina. E no caso do trancamento de curso, todo estudante tem direito ao primeiro trancamento de curso. Tá? Esse primeiro trancamento de curso não precisa ser justificado. No entanto, existe uma regra. Uma regra é que você já tenha integralizado pelo menos uma ou mais disciplinas que correspondam a um semestre do seu curso. Se você não tiver integralizado nada, você não pode realizar esse primeiro trancamento. Já realizei um primeiro trancamento e gostaria de realizar um segundo, porque não tenho interesse em retomar meu curso agora, a partir de setembro. Olha, infelizmente, você vai ter que comprovar a necessidade real de trancar o seu curso. E da mesma forma como eu estava explicando aqui da comprovação a respeito do cancelamento que deve ser levado para o colegiado, você também terá que comprovar por que precisará trancar o seu curso por uma segunda vez. Pela resolução CEP 3797, cada estudante tem direito a até 3 trancamentos ao longo do período regular pelo qual você pode integralizar, cumprir o seu curso. Tá? Então, cada uma precisa ficar atento, né, se é estudante do período matutino, do período noturno, porque os prazos de conclusão dos cursos, né, são diferentes. Né? O período matutino é um prazo menor, o período noturno tem um prazo um pouquinho maior. Outra recomendação muito importante, sobretudo para estudantes que já estão aí mais para a fase final do curso, que é a respeito
do cumprimento das disciplinas Monografia 1 e Monografia 2. Ou seja, quem já cumpriu com os pré-requisitos para realizar Monografia 1 poderá solicitar matrícula nessa disciplina, mas essas duas disciplinas, elas operam, elas funcionam de uma forma diferente do curso, né? Ou seja, quem solicita a matrícula, a sua matrícula, seja em Monografia 1 ou em Monografia 2, é a docente responsável pela sua orientação. Então, cada estudante precisa definir o tema que tem interesse, né, pelo qual gostaria de trilhar aí o caminho da construção do seu trabalho de conclusão de curso, né, que é composto aqui por essas duas disciplinas. Então, cada estudante é responsável, deve buscar um ou uma orientadora, né, um professor ou uma professora que possa te orientar nessa trajetória de construção do seu trabalho de conclusão de curso. Então eu já avisei, né, a coordenação de curso tem avisado vocês aí nos últimos tempos a respeito da necessidade de procurar o professor ou a professora com quem vocês gostariam de trabalhar, né, de realizar essa atividade de orientação. E o período para obter o aceite do professor ou da professora que vai exercer essa orientação é até 15 de setembro, ou seja, até a data de início das matrículas de vocês, que terá que ser realizada por vocês em 15 e 16 de setembro. Mas vejam, friso novamente, a matrícula dessas duas disciplinas vocês não conseguirão realizar pelo SIGA. Vocês precisam solicitar formalmente por escrito ao professor ou à professora com quem vocês querem trabalhar. E essa data limite para obter o retorno, o aceite desse professor ou dessa professora é 15 de setembro. Tá? Caso o docente aceite a orientação do trabalho ou a estudante, precisa se certificar que o docente ou a docente enviará e-mail para a Secretaria da Coordenação de Curso solicitando a sua matrícula até o dia 17 de setembro. Então vejam, o nosso calendário é bastante apertado, né? Porque as aulas, o período letivo, se inicia no dia 20 de setembro. Então essas matrículas, na disciplina de Monografia 1 e Monografia 2, serão inseridas no sistema manualmente pela Secretaria da Coordenação de Curso entre os dias 20 e 21 de setembro, ou seja, já ali no início do período letivo. Então é importante que vocês tenham essa definição anteriormente, né? Então, quem já quer realizar a disciplina de Monografia 1 ou Monografia 2, cobre o seu professor, a sua professora, com quem você já tem realizado alguma atividade de orientação, para que isso seja realizado, né? Que seja comunicado por escrito à coordenação de curso, porque caso contrário, essa matrícula não constará em seu histórico acadêmico e você poderá ter problemas posteriormente. Sobre atividades formativas, né? As atividades formativas, para todo e qualquer estudante que componha, né, que faça parte aí do nosso corpo discente, essas atividades podem ser apresentadas ao longo do curso. Muitas vezes é muito comum que o estudante ou a estudante apresente a certificação para a Secretaria da Coordenação de Curso só ao final do curso, né? Tá lá já terminando todas as disciplinas, aí se lembra que precisa fazer isso. Eu sempre tenho recomendado, né? Assim que vocês já tenham os comprovantes que possam justificar a integralização da carga horária de atividades formativas, que se referem a 150 horas, né, que precisam ser comprovadas, vocês já podem entregar isso para a Secretaria da Coordenação, de modo que seja feita, né, que se proceda com a análise desses certificados e essas horas formativas passem a constar do seu respectivo histórico acadêmico. E neste próximo período letivo, nós estabelecemos a data limite para a apresentação desses certificados até 10 de dezembro. Então, muita atenção com esses prazos, sobretudo estudantes que podem já concluir o curso ao final deste período letivo, deste primeiro semestre, que se conclui em 18 de dezembro. Ou seja, tenho frisado muito isso, né? Mas é sempre importante falar novamente. Todo estudante que conclui todos os créditos, todas as horas referentes a disciplinas obrigatórias e optativas não pode finalizar esse cumprimento de carga horária dessas disciplinas sem antes ter apresentado as suas horas formativas, tá? Então, quem tem essa expectativa de se formar
de concluir o curso, cumprindo aí com toda a carga horária de disciplinas obrigatórias e optativas, deve apresentar as atividades formativas antes da conclusão do semestre letivo. A respeito da montagem da matriz de horários, né, com as disciplinas que vocês virão a escolher, essa lista de disciplinas ela será apresentada posteriormente, nós vamos depois comunicar vocês. Por quê? Porque a coordenação também está esperando novas definições por parte da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, e da Reitoria da UFPR, a respeito de revisões de resoluções, né, das resoluções que regem o funcionamento do período acadêmico. Então nós estamos ainda esperando, né, os docentes, as docentes também estão esperando essas definições para a organização das suas fichas 2. Mas, no entanto, eu já gostaria de frisar para vocês, a respeito do planejamento dessa matriz de disciplinas que vocês terão, né, ou que desejarão cursar a partir de 20 de setembro, que ela deve estar limitada sempre à carga horária semanal máxima, que no nosso curso é de 32 horas, tá? E também existe uma carga horária semanal mínima, né, eu comentei isso anteriormente para vocês, de que ela se refere a 16 horas aula. Ou seja, 16 horas aulas correspondem, como exemplo, né, a 4 disciplinas semestrais de 60 horas. Tá? Isso se aplica, sobretudo, para estudantes que não estão na fase final do curso. Por exemplo, pode ocorrer que alguém esteja na fase final do curso e precise cumprir somente 2 disciplinas, né? Às vezes falta somente uma optativa ou falta a disciplina de monografia 2. Então, estes casos se configuram como casos de estudantes formandos ou formandas, né? Então, aí entra numa regra de exceção. Tá? Então, nesse aspecto da carga horária mínima, estejam atentos e atentas a isso. Por quê? Porque é importante para que vocês mantenham o vínculo com a UFPR. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Sobre a retomada presencial, enfim, nós não temos nada certo, né? Existem expectativas de que nós teremos um retorno presencial a partir de 31 de janeiro, quando se iniciará o segundo semestre letivo, tá? Mas, como eu disse, são expectativas, nós teremos que vivenciar esse próximo semestre e todas as nossas disciplinas no curso de Ciências Econômicas continuarão a ser ofertadas no formato remoto, tá? E aí vai valer o que constar na ficha 2 de cada disciplina, se o professor ou a professora vai dar aula síncrona ou assíncrona, né? Então vamos continuar aguardando a evolução do contexto e as orientações que serão fornecidas pela UFPR, né, pela reitoria da UFPR, e no momento adequado nós informaremos a vocês a respeito da evolução desse cenário, tá? E por fim, pessoal, gostaria de comentar a respeito da realização de estágios, né? Vocês devem estar acompanhando que desde o início da pandemia, a coordenação de cursos de Ciências Econômicas tem ajudado, flexibilizado ao máximo a realização dos estágios, né? Muito em solidariedade ao momento, às dificuldades pelas quais nós temos passado, tanto no campo psíquico como no campo financeiro. Então nós estamos atentos a tudo isso. No entanto, é importante que a gente comece a se atentar a essa regularidade do funcionamento do calendário. Então, nesse sentido, peço atenção sempre aos nossos regulamentos, à forma de funcionamento no que se refere à apresentação da documentação para a realização de estágios e ao cumprimento de prazos, tá? Então, destaco aqui alguns elementos que devem ser levados em consideração. Estágios cujos horários de atividades coincidam com o turno original de matrícula do ou da estudante não serão deferidos pela COE. Então, isso cada vez mais precisa passar a ser uma realidade, porque logo mais nós poderemos retomar aí as atividades presenciais e os contratos deverão estar adequados a esse contexto. A partir de setembro, também a COE passará a observar a carga horária já integralizada, tá, para essa análise condizente com o nosso regulamento de estágio, e os casos que não se enquadrarem, nós poderemos fazer uma análise a partir da análise da exceção, tá, ou a apresentação de um documento recursal por parte do ou da estudante explicando esse contexto, e isso será avaliado pela coordenação de curso. Tá?
Os estágios a serem realizados fora da cidade de Curitiba e região metropolitana só serão autorizados pela COI quando o contrato estiver limitado somente até 31 de dezembro deste ano de 2021. Mais uma vez, em função também dessa expectativa de retomada presencial. Então, não aprovaremos contratos, né, que ultrapassem esse período quando a realização da atividade esteja explicitada no contrato que ela ocorre em outra localidade. Tá? O regulamento de estágio continuará a ser seguido pela COI, como eu disse, né, todos os casos que forem indeferidos poderão ser reanalisados com base numa apresentação de recurso, com justificativas, por parte da estudante interessada nesse assunto. Tá? E reforço, né, que sempre, antes de enviarem os pedidos de estágio, confiram sempre as informações que constam no nosso site. Lá temos as orientações, o passo a passo, toda a lista de documentação necessária para que esse processo transcorra da melhor forma. Então eu agradeço a atenção de vocês, peço atenção, né, ao longo aí dos próximos dias, das próximas semanas, a respeito dessas informações que nós estaremos disponibilizando para vocês. Reforço e solicito, né, que vocês, estudantes, sempre observem os e-mails enviados pela coordenação. A coordenação sempre envia e-mails pelo SIGA, né, um sistema interno do SIGA, e que deve ser acessado por vocês para que vocês tenham acesso a essas informações. Muitos e muitas estudantes reclamam que os e-mails caem na caixa de spam. Então é importante que vocês estejam atentos e atentas a isso, porque é o canal de comunicação que nós temos mais utilizado nos últimos tempos. Tá? Além disso, também nós publicamos informações no site do Facebook, temos adotado também agora um canal do YouTube, onde eu passarei a publicar mais informações por lá, mas enfim, é sempre importante que a informação seja distribuída, né, e que todos e todas possam ter acesso a essas informações para que ninguém seja surpreendido aí posteriormente com alguma surpresa. Tá bom? Então, espero que todos e todas estejam bem, fiquem bem e permanecemos à disposição para ajudá-los no que for possível aqui na Secretaria da Coordenação.